Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no relatório do IRDM que acabou de sair, tem uns 20 minutinhos aí que saiu. Vamos dar uma olhada e ver, né? Principalmente, eu acho que o ponto mais interessante, de onde que veio o rendimento desse mês e como é que vai ficar o rendimento do fundo nos próximos meses, né? Essa questão toda da deflação, a gente fica bem, digamos, preocupados com o que pode acontecer com a renda papelada, e tem uma parte da papelada que não vai sofrer tanto, né? Que são os fundos que apuram lucro no regime caixa. No caso, o Iridium é um deles, mas vamos entender de onde que veio os R$1,32 que o fundo pagou esse mês, que foi aí um dos melhores rendimentos dos últimos meses. Claro, tem aquela motivação, né, da emissão que o fundo tá chamando agora. Então é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Sempre isso aí, praticamente todo fundo de papel faz isso. Antes da emissão, o fundo ele enfeita a noiva, né? Ele vai lá dar um rendimento um pouquinho melhor para a galera se animar com a emissão. Isso aí já é uma tática velha que não só o Iridium, mas se não for todos, eu acho que uns 60 a 80% dos fundos de papel fazem esse tipo de movimento num pré-emissão. De toda forma, pagou 1,32 e ele comenta que em julho foi observada a deflação, a maior deflação da história, na visão dele pontual. Na minha visão e de vocês que já estão assistindo, já vem a gente comentando sobre isso, eu acredito que vai ter mais, agosto também vai ter, não só eu, quanto o pessoal da Credit Suisse. Tem lá o relatório do HGCR também, eles estão contando com a deflação de algo próximo de 0,20 aí, negativo nesse mês. Aí ele coloca o seguinte, que a parcela da correção monetária presente no resultado do fundo está começando a sentir os efeitos da redução da inflação. No entanto, tal impacto foi compensado pelos ganhos adicionais com negociações de FIIs e CRIs. A gente vai conversar um pouquinho sobre como que o Iridium, negociando papéis, consegue destravar a inflação monetária que está presa, a correção monetária que está presa aí. Ele coloca: vale dizer que, devido à política de distribuição de rendimentos mais conservadora do fundo, que consiste apenas no resultado realizado em regime caixa, vários CRIs investidos possuem ganhos acumulados, que é a inflação acruada que a gente tem. E essa reserva, ela atua como um colchão para minimizar esses impactos aí. De fato, quando o fundo tem resultados acruados, esse resultado segura um pouco dessa deflação. E também tem um ponto, né? Vocês viram no vídeo que eu falei lá do banho de sangue e tudo, da papelada, aquele vídeo que eu fiz, que o fundo que apura pelo regime caixa, ele não sente tantas oscilações, a oscilação não é tão forte assim no rendimento dele, igual acontece, por exemplo, no cara que apura por competência. O cara que apura por competência, ele sente a inflação muito mais do que um cara como esse ou qualquer outro fundo que seja regime caixa. Quer saber quem é regime caixa? Tá aqui, ó. Se for administração BTG, vai ser caixa. Já é um ponto fácil, já ajuda bastante. E eu vou mostrar na DRE também como que você talvez consiga identificar, lembrando que se o fundo não falar pra gente como é que ele apura, fica muito mais difícil da gente saber qual que é o regime. Aqui um pouco dos últimos rendimentos, como eu falei, né? O 1,33 foi o segundo melhor rendimento do ano. Lá em maio ele pagou 1,35 e dá um yield aí de 1,4, que é um yield muito bom, né? A gente vai seguindo. A cotação desse fundo, que eu sempre gosto de falar disso, né? Esse é um fundo para quem fala assim: putz, quero comprar o fundo ABCD, mas tá com ágio. Putz, eu vou comprar com ágio ou vou esperar? Esse aqui é um caso para você dar uma estudada. Claro, demorou muito tempo para ele ficar praticamente perto do VP, mas é um movimento que vai ocorrer, né? Quando a gente fala que todo fundo de papel vai voltar para o VP, o Iridium é um grande exemplo disso. A gente vê aí, foi um ciclo que demorou quase 2 ou 3 anos, então demora mesmo. Mas, por exemplo, o Urca também está bem próximo do VP, já tinha tempo que não caía tanto, né? Então, sempre vai voltar, pessoal, inevitavelmente. Isso aí podem botar na cabeça de vocês. Aqui um pouco da carteira dele, que é extremamente diversificada, né? A maior posição tem 2,37% da carteira, e ele tem um pouquinho em caixa, 70 milhões aqui. A carteira de crise dele é muito boa, muito diversificada, né?
Aí tem uma parte de, mais um pouco da carteira de CRI, tem uma parte de fundos imobiliários que ele chama de FIRF, que são fundos imobiliários que tem uma dinâmica de ativos de renda fixa. Ele até escreve aqui pra gente. E a gente vê aqui um pouco também do patrimônio. E na carteira de fundo imobiliário dele é onde a gente vai ver as maiores concentrações. Por exemplo, DEVA, que hoje é a maior posição que ele tem na carteira como um todo, são 5% da carteira dele, seguida aí pelo Rio Bravo High Yield, HCTR, TORD, outro da Rio Bravo, enfim, vários outros fundos aí, Serra Verde, Versalhes, enfim, várias posições. A gente já conversou bastante sobre essas posições dele e não é nem muito o tema deste vídeo, mas a gente já conhece a carteira dele e no mês ele fez algumas vendas, a gente vai ver quais foram elas. Aqui um pouco da carteira, ele funciona aí com a pegada de ter uma parcela em CRI e uma parcela em fundos imobiliários, né? Ele tem aí um comportamento na parcela de fundo imobiliário como se fosse um FOF, né? Ele fica comprando, vendendo, girando essas posições. E os indexadores, a gente vê aqui a taxa média aí da carteira dele de CRIs. É uma taxa média que eu acho bem interessante, né? Vamos lá. Ele comenta da emissão que vai ter, a gente já fez vídeo sobre ela. E aqui um pouco do que ele fez no mês. Algumas compras e algumas vendas que ele fez. A gente vai entender o porquê que ele fez essas vendas. Ainda aqui, por exemplo, esse Origo 2, 44 milhões, tá? Uma venda bem vultosa. E na parte de fundos imobiliários também continuou vendendo. E a gente vê as posições e vê o lado financeiro da coisa aí. Deu para ele fazer um dinheirinho bem legal em URC, hein? Aqui na DRE eu quero comentar com vocês a questão da correção monetária e dos juros, para você identificar o regime olhando a tabela. Quando o fundo te dá a receita de forma discriminada aqui, onde você tem os juros e a correção, quando o fundo é regime caixa, você vai ver que o valor de correção não é muito elevado. A gente vê correção 8 milhões, 11 milhões, 9, 8, 8, 11, e o valor dos juros 16, 15, 17, 16, 17, 17. Isso é o comportamento do cara que apura por regime caixa. Agora, o cara competência, você vai ver meses, é quase que o inverso disso. Você vai ver meses que a correção monetária é gigantesca. É tipo 2/3 do resultado. Então é uma maneira bem fácil. Porém, não é todo fundo que traz pra gente dessa forma. A grande maioria dos fundos, ou pelo menos metade deles, traz só como resultado CRI, FI e renda fixa. Não coloca discriminado dentro do CRI o que é o que. Isso dificulta bastante a nossa vida. Vamos lá. Vamos entender de onde saiu o dinheiro do resultado desse mês, que ele teve aí no final um resultado bem vultoso, né? A gente vê aqui de 43 milhões de reais e algumas despesas e tudo. Minha visão, os dois grandes responsáveis foram justamente as negociações de CRI, que foi um valor de 5,7 milhões, se comparar ao mês passado foi bem menos, e a negociação de fundos imobiliários, que tinha tempo que o Iridium não fazia, né, uma venda tão vultosa, os últimos 2 meses pagando pouco, início do ano também, foi o melhor mês de giro para o Iridium, ele conseguiu fazer 1.350.000 só em giro de fundo imobiliário, né? Lembrando, pessoal, que essas receitas são, por mais que ele gira todo mês, são receitas não recorrentes, né? Mas ele consegue ter certa recorrência porque ele está sempre girando a carteira para manter essa distribuição. De toda forma, a gente consegue ver o resultado dele aí, que foi os 1,32 que ele distribuiu. Um ponto a se comentar: quando o fundo apura pelo regime caixa e a inflação acrua, o fundo tem duas maneiras básicas de destravar esse valor. Uma não depende dele, que são as amortizações que o papel vai recebendo e tal, conforme o CRI vai amortizando, ele vai destravando esse valor, algo que ocorre naturalmente, e tem uma maneira que ele pode fazer para adiantar esse fluxo, que é justamente a negociação. Então ele vai destravando esse valor e entregando para os seus cotistas. Então o fundo tem essas duas maneiras aí de conseguir distribuir mais resultado. No mais, pessoal, é basicamente isso que a gente tem que analisar. O fundo, como eu já comentei no mês passado, questão da emissão, ele não trouxe para a gente
nenhum tipo de guidance, nenhum tipo de texto, enfim, nada a respeito da questão do que vai ser utilizado o dinheiro para a missão, qual a visão do gestor, se ele vai comprar CRI, indexado ao CDI, se ele vai comprar só CRI PCA, se ele vai comprar mais fundo imobiliário, enfim, a gente não tem nenhuma ideia. Eu queria trazer para vocês aqui um pipeline bonito, falando, para a gente estudar, para a gente conseguir entender a alocação do fundo para onde queria, até porque hoje ele dá uma parcela em CDI, por exemplo, de 12%, né? E o grosso está em IPCA. Então seria muito legal, né, se a gente tivesse aí um pipeline de ativos e tal, pelo menos uma linha, um parágrafo lá em cima na conversa do gestor, para ele poder trazer aí uma luz do que vai ser utilizado o dinheiro, para onde que vai o dinheiro dessa emissão. Até porque a papelada vem sofrendo bastante, né, nesse momento de deflação e tal, a gente está vendo o papel sofrendo muito, e aí a gente fica meio sem saber para onde vai o dinheiro dessa emissão. E vamos acompanhar essa emissão. Vamos ver se vai captar alguma coisa, se não vai, como é que vai ser essa captação. Até porque tem muito tempo que esse fundo não faz emissão, tem 6 meses que ele não faz emissão, porém o mercado não está muito bom para captar nesse momento, né? Então a gente vai acompanhando aí, qualquer novidade eu trago para vocês. Fica aí o vídeo, até a próxima, fui!